foi o primeiro escritor sobre livros falando sobre OSNI, né, os objetos submarinos não identificados. Então, ele falava de um submarino que estava em exercício a 160 quilômetros de Porto Rico, né? Quando percebeu um corpo, digamos, corpo estranho, porque não pode ser considerado submarino, a quase 6 quilômetros de profundidade, com uma velocidade de 270 quilômetros por hora. Então o pessoal do submarino falou, vem vindo, aí vai, então nós vamos, né, a onda ia provocar virada, e não aconteceu nada, né? Então por isso que, né, depois ainda esse objeto, né, esse submarino entra... Isso é muito fora da lógica da gente, isso, né? Foge da física, então nem se fala, né? Então o submarino faz contato com navios, né, na superfície, né, da frota naval lá, e eles tentam fazer um cerco com esse objeto. Então o pessoal devia ser assim, um pessoal muito divertido, esse pessoal lá do OSNI, né? Que eles avançavam, esperavam a turma chegar atrás, ia para frente e ficava assim, ninguém me pega, né? Até eu coloquei aí uma brincadeirinha aí da Mônica, né? O esconde-esconde, onde você vê no radar, você vai atrás, depois some, desaparece, então eu ficava se escondendo, né? Então é coisa simples, mas para você ver os dados, né? Do ponto de vista da física, né? 6 quilômetros, 8 quilômetros, 9 quilômetros de profundidade e velocidades. Não parece, mas é muito grande, é muito profundo isso. Então tem aqui um detalhe, né? Os OVNIs que estão no céu nós podemos ver, claro, tranquilo, como nós falamos lá no início. O celular hoje é uma potência muito grande, né? Para filmar, fotografar, memória. Agora vai sair uma nova linha e só falta andar, né? Ele já obedece a voz, né? Então, pois é mesmo, né? Isso também. Então, se você esquecer em algum lugar, ele vai assobiar. Tô aqui. Bom, então, a profundidade, né, do mar, não tem como. Você precisa de um equipamento ultra sofisticado e quem pode ver, detectar é a Marinha. Aí eu coloquei, de qualquer país não informa nada sobre esses relatos. Parece que eles têm uma rede, né, de proteção, que conversam só entre eles e trocam documentos entre eles. Eu falei parece, porque eu não tenho como pegar o documento e mostrar. Mas tudo indica. Numa conversa com pessoas que são militares e que, né, não vai dar o nome, não vai aparecer, eu falo, não, isso existe, sim, troca de informações. Nós temos um caso, não é de OSNI, né, mas o caso Varginha. Muito comentado, inclusive, Então, esse caso. Então, o pessoal já sabe onde a nave ia cair, qual o local, quanto tempo ia demorar para ela chegar. E quando você chega lá, já tem uma equipe especial que não é brasileira e leva a nave embora, leva o que é possível. Então aí já é um outro assunto, né, que não pode ser tão superficial como eu estou falando, mas... Porque existe muita coisa nesse caso Varginha que as pessoas também não comentam, né? Sim, não comentam, e o próprio Exército fala que não houve nada, né? Mas provavelmente isso um dia vai ser aberto ao público, né? Então, justificativa da Marinha Americana: não existe OSNI, não existe OVNI, não existe nada disso. Tudo que vocês estão vendo é visão, excesso de sol. Por quê? Na visão deles, né, nós temos aí esse balão para estudo de raios catódicos. Então ele é lançado lá no mar, ele sobe, adquire, chega a 30 quilômetros de altura, por causa também da pressão em cima, ele vai mudar a sua forma geométrica e vai aparecer como
um prato mesmo, algo assim que dá a ideia de circular, né? E então eles falam, o que vocês estão vendo é isso, né? Mas um balão não tem a velocidade e nem faz os movimentos que fazem esses corpos. Mas mesmo no caso do Roswell, falando que é um balão sim, isso, né? Depois para consertar aquela primeira notícia, não, isso foi um balão, não, mas não é. Não tinha como ser. O balão entrou ali por acaso. Bom, nós temos outros detalhes aqui interessantes, né? O que são sondas ou mini... Qual é a diferença, o da sonda e do Osmo? Então, ela vem aqui. Peraí, não, aqui não. Aqui, ó. O que acontece? A máquina em si, ela tem que tomar seus cuidados. Então ela manda, né? No exército nós temos o batedor que vai lá na frente, faz um reconhecimento do terreno e depois volta, dá para ir, avança ou avisa pelo rádio, cuidado aqui, tem tal. Então essas luzes, por assim dizer, na literatura americana é chamada de mini-UFO, né? Mini-UFO, né? Para nós batedores e maioria das vezes sondas, né? Então ela vai sondar ou fazer é por isso o nome, né? O reconhecimento do terreno. Enquanto um OVNI, de repente, com outra nave, ela simplesmente pousa no lugar e fica... Ela pode estar escondida em algum lugar, né? Camuflada ou não, né? Visível ou não, e essas sondas vão fazer uma varredura lá, né? Não sei se você chegou a acompanhar o caso do Mike Sierra. A gente esteve junto com ele alguns anos atrás, acho que em 2011, 2012, e ele contando que ele começou, porque ele conta a história da abdução, inclusive que o doutor José Navarro ele coloca isso no livro, se não me engano, no caso do Mike também. E ele conta que ele viu a primeira vez um OVNI saindo de dentro de um lago enorme que tinha lá. Então ele realmente era um OVNI, provavelmente. Sim. Nesse caso, né, que ele tinha visto. Então, essas observações que estamos vendo aqui nesse slide, aqui embaixo, bem aqui embaixo, você vai, estamos indo para trás, você vai encontrar aqui algo já bem antigo, rupestre, então não é novidade, é caverna, né? Aí seria uma outra história, UFO arqueologia, para a gente poder, né? Estou aqui bem simplificando. Então existe a UFO arqueologia? UFO arqueologia. Que legal, eu não sabia que existisse. Nós faremos um congresso, agora um seminário, no mês de outubro. Depois vamos avisar todos sobre UFO arqueologia. É importante porque o nosso amigo Bernardo fica conectado com essa ideia e quando tiver o momento certo a gente dispara isso para eles. E por que isso? Essas figuras aqui, né, que representa vários desenhos, tá? Ela forma, dizem, né, que são as naves, ou esses desenhos aparecem nos solos, né? Nos solos, lá, hoje está aparecendo em todo o planeta, mas na maioria lá na Inglaterra, né? Eles, talvez o ufonauta amigo, o ufonauta é bom, esse termo aí eu nunca tinha visto em lugar nenhum, o ufonauta amigo. Eu já vi internauta, mas hoje o lugar ufonauta, pode, né? essa possibilidade o que acontece? Isso aí tem uma relação matemática precisa. É mesmo? Né? A gente já ouviu falar, mas eu não sei. Chamada fractais. Fractais. É uma matemática recente, né? 1949 para cá, é recente na história, né? Mas esse desenho tem um traçado. Agora, por que isso? Porque muitos desses desenhos que foram feitos, observou-se essas sondas nas proximidades. Então, mas tem algumas pessoas que avacalharam um pouco esse processo, né? Sim, mas colocaram os carinhas lá. Mas aqueles dois velhinhos não faz uma maravilha desse tamanho. Não faz, né? Então você tem aqui em Stonehenge, por exemplo, né, naquela região onde foram detectadas do nada assim
aparece esses desenhos. E eram pontos luminosos que faziam, né? Não podemos afirmar que faziam. Estavam presentes no local. Né? Deve ter alguma relação. Aqui também foi algo... eu já vou voltar para o fundo do mar. Só estou trazendo um conceito de sondas, né? Daqui a pouco a gente se afunda aqui no mar. Tá, aqui também é Shackleton, né? Aqui nós estamos vendo uma estação de rádio, né? Uma torre e a estação de rádio no próprio local. Alguém que gosta de tomar cafezinho, né? Percebeu do nada que já tinha um enorme desenho aqui e percebeu aqui as sondas presentes, né, associado a esse desenho. Não só esse desenho, há vários outros. Eu só estou trazendo um exemplo. Nossa, porque é interessante. Sim. Esse aqui tem primeiro leva um tipo de greia aqui, né, dos cinzas, né, no formato, né, chamado de cinza. E nós temos aqui algo, né, que pode ser entendido pela informática, né, uma escrita usada nos computadores. São códigos, não sei, aí não dá para saber se são códigos, binários, né? Só que traduzir os códigos, né? Então você chega numa frase dizendo assim, ó, cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acredite que ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganadores. A passagem está se fechando. Nossa. Nós não temos vai ter milhares de interpretação, mas umas mediúnicas, outras recebida, canalizada. Então, enfim, cada um tem o seu... Mas essa que você mostrou para mim agora... Essa é a tradução do que está escrito aqui. Então, mas isso aí de acordo com que estudo? Ou se for computadorizado, foi feito... foi reproduzido no computador, né? Foi feito Lembrar que isso aqui é uma área imensa, lá na plantação parece grande mesmo. Trigo, né? E tinha essa dica aqui do lado. Nossa amiga Leonardo está acompanhando tudo que a gente está falando aí. E não só, né, veio esse caso onde tem a presença das sondas, mas nós tivemos esse caso aqui também, que se você analisando através da computação, você chega a uma fisionomia como essa. É humana essa fisionomia. Entendeu? Eu não tenho a data, mas eu tenho tudo isso em outras pesquisas. Que nesse primeiro rosto, por exemplo, já tem o nariz com duas orifícios. Lembrando um pouco aqui mais humano, né? O lado humano, né? Bom, e essas sondas também já... Perdão, deixa eu só dar um golinho. Claro, à vontade. Essas sondas, ela é conhecida no planeta todo. Lá no Roncador, né? Nós temos os índios chavantes, eles são considerados assim os guardiões da terra, que para o índio naquela região, e de um modo geral, a terra é sagrada, porque é de onde vem o alimento, vem toda aquela... Quer dizer, o homem que se acha muito mais superior ao índio, porque ele julga o outro tribal, não consegue respeitar o que eles há milênios sempre fazem, né? O respeito pelas terras. Pela mãe terra, né? Então eles falam de bolas de fogo que voam do céu, que saem da lagoa que está do lado dessa lagoa, aqui nossa lagoa chamada Encantada, ela está localizada lá em Campinápolis, né? O Ademar fez um vídeo com a gente falando sobre isso. E nós temos aqui o atual cacique, o Sávio, aí, né, na aldeia São Domingos Sávio, o Aniceto, né? Então, ele diz, e mesmo as pessoas, aí vem as testemunhas, normalmente das bolas de fogo ou sondas que entram e saem dessa lagoa e que, né, às vezes vão do lado, tem uma caverna, onde os chavantes são considerados os guardiões dessa caverna, e nela só entra o próprio cacique, né? Aí temos até uns outros estudos mais elevados, né? Completos sobre isso. Era apenas para falar, né? Sugerir aqui nesse slide os nossos amigos que estão nos vendo, ele pode escrever o Fornal.
Ele vai falar, Osni, o Triângulo das Bermudas. Você vai ter um acesso a uma pesquisa muito interessante, onde eles vão falar de Osni, é claro que estão entra e sai da água, mas qual é o objetivo dessa pesquisa? É mostrar que eles também existem sondas OSNIs. Então, às vezes você não vê a nave maior, mas você encontra, e isto foi filmado, né? Por isso que eu tirei aqui um fotograma do próprio filme, né? Madonna, mas existe a nave pequena e a nave mãe, a grande gigantesca? Não, para água não. Para água não. Ela deve estar em algum lugar fora e tem essas naves que entram, saem e tal. Né? Normalmente, como eu falei, tem entre 18 e 30 metros. O máximo que você conseguiu relatar até hoje? Em termos de naves, sim. Agora tem naves mães aí de 8 km, 32 km. Que fecham a cidade inteira, né? Bom, e aqui, né, nós vamos encontrar esse pesquisador. Ele trabalha com filmagens também, o nome é Alejandro de los Rios, né? Só que ele faz filmagem nas profundezas do mar. Então ele devia mudar o nome, Alejandro de los Mares. Bom, por quê? Ele é que filmou, ele filma para National Geographic, para Discovery, para várias grandes redes de televisão que tem o objetivo de trazer a ciência, mostrar, né? Então, todo o filme original, ele põe à disposição de todos, considerado fraude, como se, né, ele não tem esse interesse de fazer um trabalho e ser chamado fraude, e a partir do momento que ele coloca tudo à disposição para ser analisado. Então, aí você vai encontrar outros sites, por exemplo, os Nuevos Radicales, né, onde eles confirmam que toda essa filmagem é verdadeira ou não. Então, você vê a mídia se opondo a um determinado tipo de revelação, né? Ela é muito resistente, né? Porque seria uma prova científica. Assim como eu falei do braço, o novo braço que a pessoa recebeu, né? E você olhar, a pessoa está mentindo, né? Como que é novo braço? Então precisou ter documentos lá guardados, né, nos hospitais. Né? A gente até estava falando aqui antes de começarmos a gravar, com o Maldonado e com o nosso querido Fábio também, que existia aquele filme Intruders, né? Intruders, né? Que é baseado em fatos reais. Então quem não assistiu o filme, eu recomendo, porque a gente tem vários testemunhos de pessoas, relatos de fatos, pessoas, inclusive o médico do filme, né? Eu não vou contar o filme, senão as pessoas não assistem. Né? Mas é uma pessoa que se negava veementemente contra essa coisa da ufologia, acabou acreditando no final, né? Não tinha outro. Se rendeu aos fatos mesmo, realmente. É uma oposição, né? Primeiro o fato, a pessoa não tenta sair desse esquema que os governos querem que a gente fique. Primeiro, sem cultura, sem saúde, sem nada. Isso, né? Porque eu não vou reclamar lá na frente, não vou pensar na vida. Mas isso é uma cultura que vem até da época da ditadura, né? Mudou-se todas as... Por exemplo, você não tem canto orfeônico, não tem mais música, não tem desenho artístico. Então tudo aquilo que mexia com o lado direito, né? De fazer pensar, para depois poder ter até intuições, desenvolvimento da intuição, foi bloqueado, né? E hoje nós temos aí jovens que primeiro, segundo ano de faculdade não sabe ortografia, não sabe escrever, não sabe nada, nem tem interesse de... E os professores dizem muito na internet que se você faz durante algum tempo a escrita errada, você condiciona o cérebro a pensar que aquilo é certo. Quer dizer, você, através do errado, você vai fortalecendo a ideia do certo, sendo errado, e leva para a sua vida inteira como modelo. A simplificação te leva a simplificar a visão que você está vendo, ou que está escrevendo. Ainda por isso que a gente vê tantos erros, né, de ortografia no próprio Enem, né? A pessoa não consegue fazer texto, não consegue entender texto.
Bom, nós temos também a Sociedade Argentina de Investigações de Fenômenos Estranhos, né? Então tem... Que nome comprido esse? Aí o Golfo de São Matias e São Jorge, os pesquisadores, não resta dúvida, aí tem alguma base submarina, porque é normal para os pescadores verem descer, subir essas naves, né? E nunca espirrando água, nada, como nós vamos ver algumas fotos. Isso aí não é, estou falando na Argentina, agora vamos lá na costa da Patagônia, na Venezuela, é a mesma coisa, é normal. Você pegar um pouquinho no mapa, você vai ver lá que estamos quase próximo na América Central, né, que envolve Cuba, vai envolver todo o Triângulo das Bermudas, tudo aquilo lá. Então, aqui é o caso brasileiro, né? Doutor João de Freitas Guimarães. Nós não vamos entrar no caso, porque ele entra na nave, ele foi convidado, vai para outros lugares, mas por que ele está aqui? Porque ele estava vendo um cliente lá em São Sebastião, aí chegou cedo, ia ter reunião no dia seguinte, então o que ele fez? Jantou, deu umas voltinhas na praia, então, no relato dele, né, enquanto ele estava andando pela praia deserta, não era como hoje, que você não tem um espaço nem para estacionar o carro, né, não tem nada para construir, então, ele viu, né, um clarão saindo da água. Ele pensou que era uma baleia que estava saindo da água. Essa pseudo-baleia sai do mar e posa na frente dele, né? Ficando uma parte da nave ainda na praia, na água, e a outra parte na areia, né? Então aí começa o caso dele, que ele vai ser convidado para entrar na Natal, que não é o nosso momento agora, mas lembrar que para a nossa ufologia, eu coloquei aí embaixo, o primeiro relato de OVNI na casuística brasileira, onde sai da água, né? E é um caso que está fazendo 60 anos agora. Botando mais 60. Nós estamos em 16, esse foi em 16/7/56. E aí, em homenagem lá em São Sebastião, é uma pessoa íntegra, não tinha motivo para inventar isso, né? Então, nós temos, o fórum tem o nome dele, né? É o juiz João de Freitas Guimarães, né? É interessante, é bem estudado na ufologia, nós vamos encontrar isso na internet. É um caso brasileiro, muito interessante ver a viagem que ele faz, né? Legal. Então, ele é um inglês, né? Então, ele escreveu esse livro, UFOs and Water, né? O Fend, que eu citei naquele momento, então ele cita 1.665 casos de OVNIs, que vai desde 6 de setembro do ano 597 até 2 de maio de 2013. Nossa, mãe, por isso que está tudo caro. Então, uma pesquisa excelente. Nossa, mas foi uma pesquisa de mais de 2.000 anos, 2000 e... Eu peguei uma bem curtinha, né, para não... Eu tenho o livro também, não estudei, é uma coisa rara mesmo, né? Eu peguei essa curtinha porque ele fala dessa região aqui da Inglaterra, né? Bem na Lindisfarne. O caso do ano, 1067. Então o que ele relata para nós? Ele relata de um objeto que estava no céu, às vezes ele dá uma ideia que é uma bola de fogo, sabe? Ele desce, posa na terra, ilumina todo aquele campo onde ele está, né? Aquela fazenda, ele desce numa fazenda, depois ele sai e entra na água, no mar, né? Então aqui era uma parte, não sei se dá para ver bem aqui, que tem o lado do mar, né? Então nessa região, que é uma região também, hoje a gente sabe, né? É bem profunda.
Ok, então, um outro caso que eu achei interessante, que foi documentado aqui no jornal Philadelphia Inquirer, né? 1 de agosto de 1904. Eu vou chamar a atenção do nosso amigo que está nos vendo, né, os ufonautas. Os ufonautas. Porque eu não consegui achar o jornal verdadeiro, ele existe até hoje. Alguém vai ver aqui, você está falando um negócio tem 5 de novembro de 2013. Mas na verdade eu estou me referindo a esse caso que esse jornal esse tal de Philadelphia Inquirer. Então ele fala desse navio aí, Temoricans, né? Não sei se a pronúncia está certa, onde o pessoal analisa, vê um OSNI saindo do mar, ele vai ficar em cima do navio e ele produz uma neblina totalmente como se fosse um fósforo brilhante, assim, algo estranho. E tudo que era de metal no navio naquele instante, você não conseguia tirar ou mexer ou separar. É como se essa energia, essa neblina magnetizasse. Mas é um campo eletromagnético, não é intensificado? Então, mas por que usar essa neblina envolvendo todo o navio, né? Talvez esse campo magnético, né? Ou a nave que estava em cima, alguém produziu alguma coisa. Por que essa neblina? Né? Então nós só temos a descrição da coisa, não temos uma análise, uma conclusão científica. Eu me lembro de quando eu tenho lido o livro do Charles Berlitz, do Triângulo das Bermudas, ele conta a história das pessoas que foram vítimas dessa intensificação do campo eletromagnético dentro dos navios. Estavam parados nos bares e sumiam, depois apareciam de novo, sumiam. Isso aí tem aquele fenômeno da Filadélfia, lá, né? O efeito Filadélfia. Que é bem por aí, né? Que essa coisa aparece e desaparece. Só por que a gente pode afirmar que nesse caso inglês aqui tinha campos magnéticos? Porque a bússola lá rodava como se fosse um motor. Né? Então, ela não conseguia apontar nunca para o norte. E aí outro fato de novo, a testemunha, né? Esse capitão Urquhart, todos no navio presenciaram, todos, né? Então, um caso que é bem documentado. Eu não entrei em todos os detalhes do caso, senão a gente não sai daqui, né? Um outro que é muito interessante, né? Eu tinha encontrado, né? Certa vez estava estudando os Vimanas, né? Tem um outro trabalho muito interessante sobre Vimanas, então pesquisando no Vedanta e tal, eu acabei conhecendo o Neem, né? Que é uma planta fantástica lá na Índia, é usada como medicina preventiva, tudo, né? Então ela é contra tudo, né? Qualquer males que você pensar, ela é uma indicadora. Por que indicadora? Porque ali eles acreditam numa medicina preventiva, né? Coisa que nós aqui, infelizmente, não temos um acesso assim. E aí eu estava estudando ele, né? Fui ver a questão do rio Jharkhand, da Índia, e acabei descobrindo o Neem, né? Que numa outra situação a gente pode conversar sobre ele. Então Alexandre o Grande, mania de conquistador, né? Estava nesse rio na Índia, e o que acontece? Ele vê embarcações redondas, né? Ele não sabe diferenciar, entrando e saindo da água também. E uma delas ganha o espaço e a outra mergulha. Então, ele, como bom estrategista, olha, se eu tivesse uma embarcação desse tipo, eu com certeza ia conquistar o meu mundo, né? Então, ele chamou de, na história que ele escreveu lá dele, navios voadores.
a gente sabe que, né? E ele, o que ele queria conquistar? Ele queria conquistar a Atlântida. Nossa. Atlântida. Caramba. Então ele criou o primeiro, vamos supor aqui, submarino, porque na verdade, Então, aqui é uma cesta, né, que vai, aqui está o barquinho, você põe uma pessoa aqui dentro e ela vai respirando por uma taquara, né, que permite pegar o ar aqui de cima e tal. Então ele ficou 6 anos, né, tinha vários barcos, tinha esse tipo de cesta, e a pessoa ficava lá debaixo da água vendo se achava esses navios voadores ou se achava a Atlântida. Esse é o primeiro identificador de OSNIs, né? 329 anos antes de Cristo, né? Entendeu? É muito interessante, não? Eu faço uma pergunta aqui embaixo: seria a Atlântida um centro de atividade dos OSNIs, né? Isso aí vai longe. Esse papo vai longe. Outro né? capítulo isso aí. Aqui eu só vou citar o Filiberto Cardenas, né? Ele é de origem, tem até a referência, quem quiser mais detalhe, é a revista UFO. Mas simplificando, seria o seguinte: ele está andando perto da Flórida, numa rodovia lá, e o que acontece? O carro dá um defeito, está ele, está o amigo dele, a mulher do amigo e a filha do amigo. O carro morre, né? Dá partida, nada, né? Aí o amigo que entendia, não, vamos ver, abre o motor. Eles param, abrem a tampa do motor, né? E esse amigo vai mexer na bateria, porque falta energia, é a bateria. É a bateria, né? Então ele se debruça debaixo do capô, né? Do capô, né? Capô. E o Filiberto, que é esse cidadão, ele está lá segurando o capô. Quando de repente ele vê uma luz azul, né? E começa a sugar, ele começa a berrar com o amigo e larga a tampa. Então a sorte do amigo que o capô caiu em cima dele e não foi. E o amigo ainda se segura em alguma parte do motor, porque ele sente também que estava sendo atraído por essa luz. Depois ele vai descobrir, né, vai falar, vai relatar que estava sendo sugado por uma nave através dessa luz azul. Aí se salvando, o amigo ficou no capô. Ficou, aí teve que chamar a polícia, porque, né, aí acontece um montão de coisa. Mas interessante o do Filiberto, né? É um cubano que vive lá na Flórida, né? O que acontece? A nave, segundo ele, vendo tudo o que estava acontecendo do lado de fora, a nave vai até alto mar, encontra lá 2 naves na superfície do mar, né? E aí, quando aqui chega, né, com o nosso transporte aqui, que deu transporte para o Filiberto, as 3 entram no mar, vão andando, ele não sabe dizer a que profundidade estava, de repente entram num duto, assim, um cano enorme, com água ainda. Caramba. Até que de repente ele começa a perceber que a água não tem mais água, e de repente as naves param numa imensa cidade subterrânea. Olha que louco, é mesmo? Que viagem que ele fez, hein? Aí ele vai encontrar seres, né, com esse, mais ou menos com esse desenho, e com uma cobra, né, como um distintivo aqui, uma serpente, né? Então isso tudo ele relata que está debaixo da Flórida, uma cidade imensa, né? Que coisa louca, hein? O caso foi analisado pelo Dr. Heineck, ele acha que é verdadeiro, é um caso longo. Eu quero poder tem um livro. Desse tipo, né?
Ele poderia ter inventado, mas depois ele tem marcas no corpo, né? Ele tem. Depois nós não falamos sobre abduzidos ainda, mas parece que todos esses abduzidos, quando eles voltam, chipados ou não, parece que eles têm uma paranormalidade que foi aumentada, né? Ou ele tinha alguma coisa, ou não tinha nada, mas parece que ele começa com maior intuição. Ele toca o telefone, ele sabe quem lá a parede está aí, mas ele sabe quem está do outro lado, ele visualiza. E aí ele começou, inclusive, a ser analisado desse ponto de vista paranormal. E ele não era nada disso. A mulher conta, não, esse aí não é o meu marido. Houve uma mudança, né? Eu estou resumido bem, né? Que é só o que eu quero lembrar é só o fato que ele foi levado, houve 2 naves que já estavam esperando e as 3 mergulham, né? Ele vai no fundo do mar, entra num duto que ele falou, ouviu que estava escuro, né? E de repente estão numa imensa cidade subterrânea. Isso é muito louco, realmente, você estudar, realmente. E você me fez lembrar uma história que como as pessoas que me conhecem sabem que eu faço serenata, né, que eu tenho um trabalho em cima desse foco, né, no meio da empresa Serenata e Companhia. Eu lembro de ter visto uma cliente me ligar e depois de algum tempo de conversa ela me abriu. Eu falei, Fred, eu vou me abrir com você, já que eu sinto que você tem esse campo esotérico, porque ela começou a fazer algumas perguntas sobre o tem esse olhar especial para essa área, essas né? coisas, né? E ela foi me abrindo o jogo, então ela foi me relatando que na verdade o marido dela era uma pessoa normal, mas ela sentiu que ele foi abduzido, porque ficou um tempo fora. Então ele ia de manhã no parque passear, ele estava de bicicleta, ele voltava, e ninguém depois, naquele certo dia que ela dormiu de manhã, ninguém mais achou o cara, e só encontrou a bicicleta jogada lá, e o cara sumiu. Então ela ligou para a polícia atrás do cara, ligou para os amigos, ligou para um monte de gente para saber do cara, onde o marido dela andava, né? Que a bicicleta foi achada no parque, mas e ele? Cadê? Sumiu. Aí parece que ele volta depois de acho que uns 2 ou 3 dias, ele volta muito diferente e volta mais depressivo. E não quer falar de jeito nenhum sobre o assunto. Eu sei que com muito custo parece que ela consegue tirar a informação de que dele, né? De que ele não entendeu bem, mas uma nave puxou ele para cima e ele sumiu daquela nave e ficou um tempo desacordado. Eu não me lembro, para te falar a verdade agora, o que aconteceu de verdade em detalhes, porque faz tempo essa história, né? Mas a serenata era exatamente para ver se ele se animava um pouco mais com o amor da família, para ver se resgatava o velho marido que se perdeu na abdução. É o velho marido. Pois é uma história meio maluca essa. Qual é a relação entre o velho marido, né? Ela podia escolher, né? Entre o velho marido e o atual marido. Pois podia, porque era um outro marido mesmo. Vai ver que o antigo... talvez desse mais no couro, tivesse mais interessado nela, né? O novo mais amoroso. Mais amoroso, porque mais que o novo ele voltou mais insensível mesmo. Mais depressivo, mais insensível, não queria falar sobre o assunto, era diferente. Mas parece que ele voltou de frente com capacidades mesmo. Igual que você me fez lembrar dessa história aí. Porque se não tiver essa paranormalidade ativada, né? Ou ainda aumentada, e eu acho que ele usou a desculpa que foi abduzido para ficar ausente algum tempo aí, né? Mas o jeito que a mãe me contou mas sempre tem, vem com marcas, né? Eu vou encontrar uma pessoa em Santos, né? E ela vai estar se apresentando num congresso, mas o congresso, você sabe, é limitado, então eu vou perguntar para ela se ela gostaria, se ela não se incomodaria de vir aqui. E ela faria. Nossos amigos ufonautas iam ter, né, assim, o depoimento de uma pessoa autêntica, abduzida, foi analisada pelo Dr. Mack, um médico psiquiatra americano, o Dr. Rangel também. Então tem coisas
reais. Então, eu né? acho muito importante até descrever isso, porque fala, bom, mas isso é uma coisa que onde tem a ver uma coisa com a outra. Mas é que as pessoas, a gente encontra essas pessoas assim, nos mais simples lugares, né? Porque, Sim. imagina, uma pessoa que vai fazer serenata me contata e me fala sobre o fato do marido estar assim. E eu podia falar qualquer coisa, que essa mulher está doida, essa mulher está faltando parafuso, então, falar como eu falei, né? Bom, vamos tentar melhorar essa história, né? E aí a gente tentar procurar músicas que fossem mais condescendentes à história dela, tivessem mais apelo emocional, para que ele realmente se sensibilizasse com a história, com a serenata. E me lembro de ter ido, realmente o cara era um cara mais sóbrio mesmo, um cara que olhava você de uma forma mais sóbria, mas assim, não é emotivo, ele olhava você com um outro olhar normal. Né? E eu não me lembro depois como foi, porque essa história já é antiga, 2002, 2003, eu acho que isso é muito antigo. Bom, nós temos um outro caso de Osna aqui pertinho dos Hermanos Argentinos, né? Então, no Golfo Nuevo. Né? Então, a Marinha Argentina, né? Através, esse é o navio que detectou, né? Dois objetos semelhantes. Hoje a gente escreve semelhantes a submarinos. Né? Na época achou-se que era um submarino. E o sonar indica, né, a presença dele. A princípio, achou-se que fosse esse submarino alemão, foi um dos melhores submarinos, o B-21. Né? O Vitor investia muito nisso. E por sinal, se encontraram muitos submarinos, muitas pessoas da Alemanha, da Argentina para baixo, né? Exatamente. Então, Chile, Argentina. Saiu uma série na History Channel falando disso também, você viu? Sim. É muito então, interessante, até que ponto, né? Esse submarino, de fato, ele tinha um longo alcance, né? Na guerra, ele não era necessário tanto combustível, existia já os navios tanques, né? Esperando para alimentá-lo, botar combustível, e daí chegando na Argentina, né? Demorar bastante. E aí tem aquela teoria que eles foram lá para a Antártida, aí teve, né, uma implantação de uma cidade lá. Você está falando dos alemães. Das alemães, dos nazistas, né? Os nazistas. Eles passaram, acho que se não me engano, para a França, né? Tem uns lugares lá que eles fizeram uns grandes túneis onde guardavam os mísseis. Fizeram uma... Bom, mas aqui, né, a fuga, né? Eles tinham que ir para um local bem distante, né? Então, tem vestígios na Amazônia, tem vestígios lá no sul do país. Tem até comunidades, né? Que as pessoas não queriam nem falar sobre o assunto lá. Num trabalho de pesquisa feito lá sobre o Coronel Foster, eu vejo, em 1936, tem um grupo de nazistas no norte, lá, hoje a gente chama Roncador, né? Analisando a viabilidade de a Alemanha continuar sendo a Alemanha fora dela. Né? Como se comprasse umas terras, investisse assim, e viesse para cá os primeiros imigrantes. Então, ele morreu lá em 1936, era um oficial do exército, né? Conhecia bem andar por meio de floresta. Sumiu do mapa, né? O Fawcett sumiu do mapa. Provavelmente. Então, algum portal dimensional, né? Provavelmente, a gente pode voltar a isso. Mas esse estranho objeto, que não é submarino, porque ele se desdobra em 6 outros objetos, né? Em 6, ele se transforma em 6, que legal, né? Diferente assim. Então, nós já temos vários casos por aí que você vê uma nave, né? De repente, aquela mesma nave se desfaz em vários objetos. Parece um Transformer mesmo. Um Transformer. E depois, né, cada um vai para uma direção. Interessante, né? Isso. Mas enquanto eles não perceberam isso, eles acharam que poderia ser. E essa foto é a foto real do objeto? Não, essa aqui é a foto da Marinha, do navio, eu não coloquei o nome dele aí, que detectou o objeto. Ele que detectou o objeto. E achavam que era esse tipo do submarino alemão. Né? Isso aí foi em 1960, quer dizer,
aí já tinham outros submarinos, talvez melhores que esse aí, né? Sim, sim. Aí então eles acham, pelo sonar, né? Pessoal, eu acho que isso é coisa de russo. Na época, o presidente da Rússia era o Nikita Khrushchev. Né? Tá. Isso chegou lá no ouvido dele. Os russos estão sondando a gente aqui. Aí ele manda representantes lá para a Marinha, então aí o caso é esclarecido entre eles. Não sabemos o que explicar. O objeto era assim, se transformou em 6, né? E nós não pudemos pegá-lo, nada, né? Ou barrá-lo, né? Porto Rico de novo. Aí eu vou falar sobre Cristóvão Colombo. Então eu já adiantei um pouquinho, onde a tripulação dele era uma negação. Você falou, né? Bandidos de um lado, bandidos e judeus de outro. judeus né? de outro, né? Tem uma frase muito interessante, né, que poucas pessoas já ouviu falar, né, dele. Com 3 caravelas conquistarei um reino que não é meu. Eu não sei se ele estava imitando Cristo aí, que fala algo semelhante, né? Ele colocou 3. Por que ele colocou 3 caravelas? Então, enfim, né? Eis aqui o diário dele, né? Existe acesso à internet, o original está no Vaticano. O acesso, se as pessoas quiserem saber um pouco mais, é só pode, na internet, diário tem, Cristóvão Colombo. Está no espanhol, não é arcaico, mas antigo, né? Mas tem acesso. E eu acho que o Vaticano já deve ter feito uma versão bem, tirando as coisas, né? Adaptando bem, né? Porque o Vaticano é campeão nessas coisas, né? Então, aqui tem o jornalista e o escritor, o Maximilian, né? Ele fez um documentário, ele é o diretor do documentário da History italiana, né? Onde o filme está falando em italiano, mas as legendas em espanhol. Dá para compreender muito bem. Não sei se é fácil pegar ou não esse filme, né? Dá dica para o nosso internauta, para depois ele tiver ideia de procurar isso. Escrever na Cristóvão Colombo segundo Maximilian de Lafayette. Maximilian de Lafayette. Talvez põe no YouTube Maximilian de Lafayette, pesquisas de Cristóvão Colombo, né? Aqui tem um outro filme dele, ainda ele dirigiu esse filme para a History também, né? Aqui ele está falando de um laboratório da Marinha Americana que é no fundo do mar. Coisa que poucos americanos sabem disso, na ilha de Barbados. Né? Esse aqui eu acho que já passaram no Brasil com a tradução. Né? Então eu fiz aí algumas tomadas da fotograma, né, do filme, mas só para mostrar que a nave que entrava e saía do mar, como eu citei naquele segmento, né? Ele ia mudando de posição e ele teve uma ideia que estava fazendo o desenho de uma menorá. Agora, o que acontece? A menorá é aquele castiçal antigo. 7 velas, né? Algo está aparecendo agora também para o internauta, judaico, né? Da religião dos judeus, né? Então o que acontecia? Ele cita isso no diário de bordo. Quando ele volta, depois que tiveram acesso a todo o diário, ele falou, comentou e tal. Conclusão? Prisão. Putz, já acharam que ele estava maluco. Não, porque ele era judeu. Tinha se tornado judeu, sido influenciado por uma tripulação aí, né? Inclusive, já tinha história com os judeus desde a época do Cristóvão Colombo. Sim, em 1492 o judeu estava sendo expulso da Europa, né? E a Espanha viu, você quer 3 caravelas? Ótimo, então você leva todo esse pessoal aí com você, né? Então foi difícil, né? Mas resumindo o caso, né? Porque a gente já antecipou, ele de algum lugar
da nau dele, ele vê luzes, uma luz percorrendo todo o navio do lado dele, chama o imediato dele, o tal de Gutierrez, né? Fala, me explica o que você está vendo, tal. Ele explica direitinho. Depois o Gutierrez chama uma outra pessoa, agora vem você, fala o que você está vendo, né? Então, aí de repente você tem a tripulação dele, ele saiu com 120 homens, não sei se alguém morreu no caminho, mas toda a tripulação das 3 naus viram, comprovaram esse fato, né? Aí está o depoimento do Pedro Gutierrez, esse aí depoimento é do Cristóvão Colombo, quando ele pede para o Gutierrez, dá uma olhadinha, isso estou vendo, então aconteceu no 11 de outubro de 1492. Na verdade, parece que esse diário é uma coisa coletiva, né? Não é uma coisa só dele, né? Porque todo mundo relata a mesma coisa. Não, o capitão ele tem que relatar as coisas, o que ele... Então, assim, o Cristóvão Colombo relatou, aí o outro também vem falar, é verdade, tem isso. Então, ele relata isso, eu chamei o Gutierrez, que, né, também, que ele também viu, o Gutierrez chamou o outro fulano, então, ele vai escrevendo, né? Fica meio coletivo esse depoimento. Sim, mas ele é o responsável, né? Ele é o responsável. Então, o que acontece? Isso ocorre quando ele estava próximo ao Triângulo das Bermudas, né? Que estava lá a 6 quilômetros. Hoje a gente sabe que aquela região tem uns 6 quilômetros de profundidade, né? Ele estava na Santa Maria, né? Mas todos, né? Aí viram. Aí vem aqueles que não acreditam em nada. Não, por quê? 5 horas depois, eles já estão encontrando a Terra Nova. Então alguém fala, aquilo não era luz, coisa nenhuma, era a fogueira dos índios, né? Que estavam lá no litoral, estavam comendo, sei lá, fazendo um jantar, usaram a lenha e fizeram fogueiras, tal. Isso aí não tem sentido, porque se você pegar a característica da caravela, né? Saber que 5 horas depois, né? A caravela é lenta. 5 horas, você ainda está dentro daquela curvatura da Terra e não tinha como enxergar a fogueira. E se você enxergasse a fogueira, ela não estava do lado do navio, subindo, descendo, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum, né? Não. Então, essa hipótese cai por terra, né? Tá. Bom, aí a gente já avisou. O legal disso é que ele meu dedo é incrível, viu? Ele funda Hispaniola em homenagem à Espanha. Depois, né, essa é a região toda aqui, ó, toda essa América Central, né? É a região de muitos avistamentos OVNIs, muitos. E aqui, principalmente Porto Rico, né? Muito. Aqui estão as 4 viagens que ele fez depois que saiu da cadeia, tudo. As 4 viagens, né? E as 4 viagens você vai encontrar fenômenos marítimos e aéreos, né? As 4? As 4. Poxa vida, viagens, né? E nas 4 ele relatou isso, então? Os relatos são diferentes, né? Então eu teria que pegar mais coisa dentro do diário dele, mas foi... ele fez isso, com as 4 viagens. Fez. Ele anotava, né? Aqui é uma delas principal, né? Quando está, acho que é a segunda, a terceira, que ele vai e funda Cuba, né? Mas tudo isso está naquela área do Triângulo das Bermudas, né? Bermuda. Agora tem um caso aqui fantástico. Eu convido o ufonauta amigo, né? A fazer uma viagem aqui lá para o Canadá, né? Então eu vou melhorar essa região aqui, ó, que é bem ao sul do Canadá, perto da ilha Príncipe Eduardo, chamada Nova Escócia.
Eu vou aumentar. Opa! Bom, meu nome é Fred João, então eu represento hoje um trabalho da Serenata e Companhia, fazendo um trabalho muito bonito, encantando e transformando os ambientes por onde a gente passa. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui. A gente faz uma alusão à ideia da serenata, então a gente faz um visual um pouco mais elaborado. Ó, cartola preta, de época, mas a gente coloca também ou uma casaca, ou um conjunto feste, alguma coisa que remeta a pessoa a um visual de época mais elaborado, mais fino, que acontecia nas festas, nas grandes festas na época, né, do pessoal mais rico. E a gente usa isso em várias situações, então seja dentro da empresa, seja dentro da sua casa, seja no apartamento. A surpresa, porque a surpresa é 50% da serenata, né? Olha, eu vou fazer um convite a vocês cantarem com a gente, fica mais bonito, tá bom? Ficou um monte de seresteiros com a gente fazendo essa parada, essa brincadeira, tá bom? Meu coração tá batendo. Eu fiz uma das músicas chamada Leãozinho, do Caetano. Aí quando eu fiz, a mulher simplesmente deixou cair o prato no chão, com comida e tudo. Aí ela começou a pegar o filho dela, mais novo, aí entendi que tinha ligação com o filho. E as pessoas vendo a cena dela, vendo a minha cena, ao mesmo tempo se emocionando com ela e curtindo a música. Aí eu perguntei, né, e ela me disse, na verdade você tocou a canção que a gente tocava para nosso filho, porque essa música é a canção da nossa criança. A gente lutou muito para tê-lo. A serenata tem uma coisa mágica aí, que tocando a música certa, dizendo o contexto certo, você muda histórias. Eu falei pra Miriam que eu amo essa música. Então ela caprichou, porque ela sabia que ela tinha que ser essa pra você. Então, tudo secretamente ela engrenou. Você transforma aquele ambiente, transforma as pessoas. Tem pessoas até que estão do lado, assim, vendo a nossa serenata e aplaudem, querem tirar foto, pedem para fazer na mesa também do lado. Eu tive casos de caras segurarem as pétalas assim e chorarem quando fechado, olhando para cima. Assim. A serenata tem esse potencial. Ela além de transformadora para os outros, é para nós também. Eu te amo, com muito carinho, do Diego para você, Simone. Essas coisas que nos alimentam, sabe? Porque a gente se sente realmente... É alguma coisa grandiosa, alguma coisa que a gente faz com vontade, faz com prazer e tem um grande resultado, né? Assim. Naquela hora, ele começa a soltar. E dizer que eu quero continuar para sempre com ela e que eu amo muito ela. A família se emociona. Puxa, várias vezes a gente vê a família abraçada, chorando ali, todo mundo muito unido, coisa que parecia que estava há muito tempo perdida, né? Parabéns, minha querida. Obrigada. Obrigado você, imagina. Lindas canções. E a gente faz, então, toda a parte mais de palavras, de contexto, de histórias, né? Porque a gente também tem uma serenata que a gente conta a história do homenageado. Então conta a história de como ele começou, ou com romance, ou como histórico de vida mesmo, né? Eu queria agradecer esse tempo de namoro, eu espero que a gente passe muito tempo junto ainda. Eu amo ele. Minha querida. Muito obrigada. Obrigada, senhora, imagina. É bom, obrigada, senhora. Por que muda o resultado no final da serenata? Porque você deixou uma mensagem, deixou uma alegria, deixou uma emoção. Vamos que hoje tem bastante emoção pela frente.